Bem, olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então, no último mito que nós trabalhamos aqui, né, foi o mito da Pandora. Então, como é que a Pandora, ela transformou, né, ela de uma certa forma ou de outra, ela foi o ápice, né, da ira de Zeus, e como é que Zeus, né, ele usou, né, o conjunto da obra, né, para poder punir o homem, né, junto com a Pandora, por conta de todos os seus encantos, entre outras coisas, isso causando com que todo o mal dentro da caixa, né, da ânfora que o Zeus tinha presenteado o irmão de Prometeus, né, foi, né, colocado no mundo. Bem, então, aí um outro personagem muito importante dentro desse contexto, no caso aí, é o personagem, né, chamado Hermes. Né? Então, o Hermes, né, como a gente vai falar um pouquinho aqui, o Hermes ele aparece em vários momentos da história, ele é usado também pela cultura pop, e o Hermes, de uma certa forma ou de outra, né, ele é o mensageiro do Olimpo. Né? Então, quando a gente fala em Hermes, nós temos que pensar naquele personagem, né, que vai levar o conhecimento, as mensagens em todos os lugares onde, né, o Olimpo estava ali necessitando. Bem, desculpa, estou aqui com meu filho agora, né, então, para gravar esse vídeo, então estou gravando o vídeo da forma como ele realmente é, né, com a questão da presença do meu filho aqui. Bem, então, para a gente começar aqui, então, a origem, né, de Prometeus, ou de Prometeus não, de Hermes. Então, o Hermes, ele aparentemente foi citado pela primeira vez em tábulas, né, escritas no linear B pela civilização micênica, datada de mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Então, dentro desse preceito, então, várias sociedades, ela vai trabalhar essa visão de Hermes, e só que a sua primeira aparição, né, a sua primeira o seu primeiro relato foi mais ou menos há 1000 anos antes de Cristo, a partir, né, de uma tábula, né, desses povos micênicos. Então, para alguns, ela simplesmente, né, é desconhecida ou não tem origem grega. Pode ter derivado de Hermeneus, né, que significa o intérprete. Bem, então nós temos que pensar da seguinte forma também. Os gregos, eles transitavam no Mediterrâneo, então eles tinham contato com outros diversos povos. Isso vai fazer com que os gregos eles se apropriassem de alguns elementos das culturas de outros povos, e com isso trazendo para o seu. Bem, então o Platão, né, o dando voz a Sócrates, tentou estabelecer uma origem do nome de Hermes, que estava ligado ao discurso, à interpretação da transmissão da mensagem. Então, toda atividade ligada ao poder, né, da fala, né, que ele fala de Eirem, né, segundo suponha o curso do tempo Ierem, né, havia sido, né, embelezada na transformação e transformada em Hermes. Então, tem várias interpretações. E essa interpretação, o poder da fala, né? Pensando que Hermes seria segundo essa visão de Sócrates e de Platão, né? Lembrando que Platão ele é o intérprete de Sócrates, né? Porque Sócrates não deixou nada escrito, mas sim a partir do que o Platão fala sobre Sócrates. Então, o Hermes seria a personificação dessa ideia de fala, né, na questão que é a hierem, né, que seria essa personificação. Bem, então a ideia mais corrente é que tenha derivado de Herma, uma alta ou marco da estrada, né, que lhe era dedicado deste tempo remoto. No caso, o Boutier e Nisson acreditou que o significado de aquele do Monte da Pedra, de uma forma primitiva, Hermas, mas esta origem também é discutida. Né? Então, nós temos várias teorias sobre a sua origem. Então, a gente vai falar um pouquinho direto do mito. Então, segundo a questão do mito de Hermes, então a origem do mito Hermes são incertas, nós não temos exatamente qual foi a origem, então, por conta os povos do Mediterrâneo que interagiam entre si de uma forma, né, de buscar as mercadorias, a questão do comércio, entre outras coisas, né, então as opiniões variam entre considerá-lo um deus auto, né, autoquitone, né, então cultuando desde o Neolítico,
ou como é importante, né, uma importação asiática. Né? Então, pode ser que ele tenha vindo de outras regiões fora da Europa, né, através do Chipre, da Cilícia, entre outras regiões, até chegar à Grécia. Que isso parece ser estabelecido a partir de quando os povos gregos se consolidam como uma sociedade, né? Aquela questão depois das diásporas, depois da disputa, depois da chegada dos dórios. Então, tudo isso vai fazer com que, né, de uma certa forma ou de outra, se crie esse mito. Então, o que parece é que o culto estava estabelecido na Grécia desde a era das épocas mais remotas, antes da formação das polis, dos genos e de tudo mais, né? E com isso, né, provavelmente, fazendo dele um dos deuses da natureza, da agricultura e dos pastores no primeiro momento. Então, é possível também que tenha sido, desde o início, uma divindade com atributos, né, xamânicos, né? Então, ligados às divindades, à expiação, à magia, ao sacrifício. Então, a iniciação do contato, né, entre outros planos, a existência do papel do mediador, então, aquela questão de que o Hermes ele fazia esse trânsito entre o homem e os deuses e os homens, levando essas mensagens, né, levando as almas dos homens para o Hades, entre outras questões. Então, dessa forma, vai se tornar um dos deuses mais presentes na mitologia grega. Dificilmente, alguns mitos, né, principais não contam com a sua participação, assumindo uma grande quantidade, né, de epitetos, né, de uma forma dos seus atributos. Então, quando nós falamos em Hermes, então ele participa de vários mitos. Isso faz com que ele seja um deus, né, um deus muito presente dentro dessa função. Então, entre outras funções, a mais comum está ligada, né, a ele, a literatura grega, estão ao ser o mensageiro dos deuses. Então, o deus das habilidades da linguagem, o discurso, a eloquência, entre outras coisas. Então, no caso, né, por conta dele ser muito, assim, ter uma questão de saber manipular bem a palavra, de ser bem eloquente. Então, o Hermes ele vai ser considerado também o deus da trapaça, em alguns momentos, deus da fraude, entre outras questões. Isso vai fazer com que ele seja atribuído também aos mensageiros e aos ladrões. Bem, então, como inventor, né, se diz que havia inventado o fogo, a lira, o cinerix, né, o alfabeto, os números e a astronomia. E especialmente a música, entre outros elementos, né, que vai fazer com que os seres humanos ele ganhem, né, nessa grande importância. Então, para constatar a mobilidade do intercâmbio social e das riquezas advindas dos negócios, né, principalmente, né, por conta dessa questão, então por isso que ele é também considerado o deus dos comerciantes, né? Então, por conta dessas mudanças, né, da sua hospitalidade e né, também foi um dos filhos de Zeus que mais teve filhos também, né? Então, dentro desse contexto. E várias obras, né, que ele também teve sobre, né, a questão do roubo do gado do gado de Apolo, entre outras coisas, fez com que, né, de uma certa forma ou de outra, ele também tivesse esse apreço. Bem, então, seu ministério, né, a Zeus, né, então, não se resumia à condição de mensageiro, mas foram incumbidos a ele ainda, né, a servir a uma taça, por isso era o deus dos banquetes, conduzir a sua carruagem, também era que levava as almas ao Hades, como eu já tinha relatado antes. Né? Então, nesse caso, né, o Hermes tem todos esses atributos. Bem, mas o Hermes em si, junto com a sua sandália, entre outras questões, né, vai fazer com que ele, né, ganhe essa conotação. E ele também era muito, né, cultuado pelos pastores. Então, outras versões, né, então as divindades mais antigas já eram cultuadas na história pré-grega, né, antiga, possivelmente como um deus da fertilidade, dos rebanhos, da magia, da divinação, das estradas, da viagem, entre outros atributos. Ao longo dos séculos, seu mito foi extensamente aplicado, tornando-se mensageiro dos deuses, o patrono da ginástica, dos ladrões, dos diplomatas, dos comerciantes, como, né, eu já tinha falado antes,
né, por conta da sua eloquência, também ele vai ter essa forma. Então ele também vai ser muito cultuado, né, pela mitologia romana, ganhando o nome de Mercúrio, né? Ele também vai ser, né, pela questão do sincretismo greco-egípcio, ele também vai ser muito atribuído ao deus Tote, né, que é o mensageiro né, de Ra, entre outras questões. Né? Então nós temos todo esse contexto. Bem, então ambas as assimilações tiveram grande importância quando a rica tradição perpetuando sua imagem nos séculos, né, principalmente chegando até os dias de hoje. Né? No caso, vários heróis, né, também foram atribuídos à personificação de Hermes, né, no caso de Mercúrio, do Flash, entre outros. Né? Mas a sua imagem vem desde a época, né, dos povos micênicos e vai influenciar outras culturas no Mediterrâneo, como os persas, a Arábia, né, os povos arábicos na Península Arábica, entre outros, né, fazendo com que a sua imagem, né, seja muito conhecida. Bem, então a primeira descrição literária de Hermes datam do período arcaico grego, né, que mostra a sua nascendo na Arcádia. Já nos primeiros dias de vida, realizou várias proezas, né, exibindo vários poderes, furtou 50 vacas do seu irmão Apolo, entre outras questões, onde Apolo, né, ficou irado, mas depois lhe deu um dos seus símbolos, né, como, né, uma forma de reconhecer a sua grandeza. Né? No dia seguinte, perdoado pelo furto das vacas, investidos nos poderes adicionais por Apolo, né, por seu pai Zeus, por sua vez concedeu a Apolo, né, o Apolo concedeu a ele a arte de uma nova música, sendo admitido no Olimpo como um dos grandes deuses. Né? Então, ele tem essa, né, essa predominância, né, dentro de todas as histórias dentro da Grécia Antiga. Mais tarde, inúmeros outros escritores ampliaram ornamentaram suas histórias originais, tornando até né, um demiurgo, né, que surgiram múltiplas versões dela, entre outras questões, né, que vai ter várias características. Então, foi um dos deuses mais populares da antiguidade, por conta, né, dessa questão né, de sua transmissão, né, a partir, né, de levar as mensagens dos homens para os deuses, entre outras questões. Né? Então, isso vai fazer com que ele se torne um deus muito popular. Então, com o advento do cristianismo, chegou a ser comparado, né, a Cristo em sua função de interpretar, né, de intérprete da vontade do Logos, né, da razão. Então, as figuras de Hermes e seus principais, né, distintivos é o canduceu, né, que é essa questão que vai se tornar o símbolo, né, dos comerciantes, né, e isso vai se tornar uma grande influência para, né, ele. Bem, então, como, né, nós vamos dar sequência sobre essa questão dos castigos, né? Então, depois, né, então trabalhei Prometeus, Pandora, Hermes. Agora nós vamos trabalhar um mito, né, que vai transitar na maior parte das culturas do Oriente, que é a questão do dilúvio. Então, como é que o dilúvio é visto dentro de todo esse cenário? Né, e como é que isso vai ser interpretado, né, dentro da sua realidade? Bem, gente, então acredito que tenha sido isso. Eu sei que hoje está meio difícil, né, mas, né, vamos lá, tem que fazer, né, fazendo as coisas da forma concreta, né, para que, né, a gente consiga, né, manter né, a nossa rotina. Né, então, agradeço a todos aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você também não gostou, deixa aqui seu like da mesma forma. Né, aqui embaixo eu vou deixar, né, a chave do Pix, né, se você achar que o canal é digno, né, da sua contribuição, né, vou deixar aqui. Né, então, muito obrigado e até a próxima.